Olá pessoal, meu nome é Rafael Teixeira, sou advogado, professor universitário e o vídeo de hoje é sobre os excluídos do conceito de empresário. No vídeo anterior nós conceituamos quem era empresário de acordo com o caput do artigo 966 do Código Civil e agora nós vamos falar sobre os excluídos do conceito, matéria bastante importante e fundamental para a gente conseguir dar sequência nos nossos trabalhos aqui. Quando nós conceituamos quem era empresário, lá no artigo 966 do Código Civil, nós verificamos que para a caracterização do empresário eram necessários o preenchimento de alguns requisitos específicos lá do caput do artigo 966. A doutrina trabalha como o primeiro excluído do conceito aqueles, obviamente, que não preencheram os requisitos previstos no caput do 966. Parece meio óbvio, mas é importante lembrar disso. É interessante que a gente lembre essa informação, porque se o legislador estabeleceu que para a caracterização são necessários alguns requisitos, que nós já verificamos, o não preenchimento desses requisitos importa na descaracterização do empresário. Portanto, o primeiro excluído do conceito, tratado assim pela doutrina especializada, é aquele que não preenche os requisitos legais. Tá legal? Fácil, óbvio, né? Absolutamente natural que seja dessa forma. Tá legal? Então não vou perder um tempo com isso, tá joia? Porque isso é bastante simples. Se eu não tenho todos os requisitos do caput, primeiro excluído, aqueles que não preenchem os requisitos do caput do artigo 966. Mas o legislador foi mais técnico na sequência e o segundo excluído do conceito, dos excluídos do conceito, estão previstos no parágrafo único do artigo 966. E o parágrafo único do artigo 966, ele fala algo na seguinte forma, que não se considera empresário quem exerce atividade intelectual, literária, artística, mesmo que tenha auxílio de colaboradores. Então esse é um ponto muito importante, recorrente em várias provas que vocês vão enfrentar aí pela frente. O parágrafo único do artigo 966 traz, portanto, o segundo excluído do conceito de empresário, dizendo que não se considera empresário, dê uma olhadinha aqui no parágrafo único do artigo 966, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, literária, científica, artística, mesmo que tenha o auxílio de colaboradores. Como a gente faz para fixar essa informação? É muito simples lembrar, por exemplo, do advogado. O advogado, ele desenvolve, por natureza, uma atividade intelectual. O advogado, ele está no parágrafo único, as suas atividades estão descritas no parágrafo único do artigo 966. Uma sociedade de advogados não será nunca considerada uma sociedade empresária. O advogado não trabalha com mercancia, não faz da atividade da advocacia algo mercantil. Então, nós temos, eu gosto de usar o exemplo do advogado, porque existe inclusive vedação no Estatuto da Ordem, né, para que o advogado não pode fazer da atividade de advocacia uma atividade mercantil. Então, a gente tem um impedimento específico, mas é uma atividade intelectual prevista aí no parágrafo único do artigo 966. Então, nem o advogado será empresário, tampouco a sociedade formada por advogados, porque o objeto é a exploração de uma atividade intelectual. Da mesma forma que um artista plástico, ele não se sujeitará aos benefícios da legislação empresarial, tá certo? Então, é muito importante a gente lembrar da disposição aí do parágrafo único do artigo 966, porque ele nos traz o segundo excluído do conceito, aquele que desenvolve uma atividade intelectual, de natureza literária ou artística. Não desenvolve uma atividade mercantil, tá certo? O finalzinho do parágrafo único do artigo 966 é que traz uma informaçãozinha. Nós temos lá no final, como o legislador costuma fazer com a gente, né? Põe uma vírgula e um salvo, uma exceção. Essa exceção está relacionada, o que o legislador fala? Salvo se o exercício da atividade constituir elemento de empresa. E olha que situação interessante, a gente sai da advocacia e parte lá para a área médica, né? Que é um exemplo doutrinário muito comum. O médico que inicia, o que é de fato esse elemento de empresa que vai caracterizá-lo como empresário? O médico que inicia suas atividades num consultório pequenininho, só ele e a secretária, num determinado momento da sua carreira. Esse médico é um excelente profissional, ele começa a ter mais pacientes, isso vai ganhando corpo, esse pequeno consultório transforma-se numa clínica
Nesse momento, ele tem outros médicos trabalhando para ele, tem 3 secretários, uma estrutura muito maior, mas as pessoas ainda o procuram pelas qualidades particulares, pela sua capacidade profissional específica. As pessoas ainda procuram aquele local por conta daquele profissional específico da área médica. Mas ele continua sua estratégia de crescimento e alguns anos depois, este médico ele já nem atende mais nenhum tipo de paciente, esse médico montou um hospital e hoje este médico ele se preocupa com a organização dos fatores de produção que nós vimos lá no conceito de empresário. Ele não atende mais os seus pacientes, ele é o médico que coordena toda a estrutura do hospital. Antes, enquanto ele era o profissional que desenvolvia aquela atividade intelectual, científica de atendimento direto, hoje ele é o profissional que se preocupa com a organização dos seus funcionários, com a compra de insumos, com o funcionamento daquela estrutura, daquele hospital. A partir desse momento, quando ele sai do atendimento pessoal e ele passa a ocupar-se predominantemente da organização dos fatores de produção, vocês lembram disso? Capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Qual é a preocupação desse médico nesse momento? Não é mais o atendimento direto ao paciente, e sim a organização daquela estrutura. É dessa pessoa que o legislador está falando no finalzinho do parágrafo único. Ele tornou-se, neste momento, elemento de empresa e, portanto, aquela estrutura que ele organiza hoje pode se sujeitar à legislação empresarial. Tá legal? Então, o parágrafo único do artigo 966 traz o nosso segundo excluído do conceito, dizendo que quem desenvolve atividades de natureza intelectual, literária ou artística não está sujeito à legislação empresarial. Mas, se ele tornar-se elemento de empresa, aí sim, ele passa a fazer uso da legislação empresarial. E qual é o momento específico, né? Claro que a gente não observa isso de maneira objetiva, nesse contexto, imagina quantos anos se passaram, como as coisas aconteceram para ele chegar nesse nível, mas o fato é, a partir do momento que predominantemente ele ocupa-se da organização dos fatores de produção, a partir desse momento ele passa a ser elemento de empresa e, portanto, a beneficiar-se da legislação empresarial. Tá legal? A terceira situação, prevista lá no artigo 971 do Código Civil, é a do que o legislador chamou de empresário rural. Em decorrência do tamanho do nosso país, né, das proporções continentais que o nosso país tem, o legislador foi bastante feliz em criar uma regra específica para o produtor rural. Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem desde o pequeno produtor, aquele produtor familiar, e o grande agronegócio. Diante desta realidade, o legislador criou uma regrinha bastante interessante e disse o seguinte, para resumir essa história aqui, para esse vídeo não ficar longo. Se você que faz da atividade rural sua principal profissão, sua principal ocupação, você pode, veja bem, ele deu a faculdade, olha que bacana isso. Você pode inscrever-se no Registro Público de Empresa Mercantil. A partir deste momento você passará a se beneficiar da legislação empresarial. Olha que bacana, pensando do pequenininho ao grande produtor, o legislador criou uma faculdade. Olha, se você quiser se beneficiar, se você é produtor rural que faz dessa atividade sua principal ocupação, se você quiser se beneficiar da legislação empresarial, basta que você preencha os requisitos legais e inscreva-se no Registro Público de Empresas Mercantis. A partir deste momento você poderá se beneficiar da legislação empresarial. Olha que bacana, é muito legal esse aspecto, porque é uma atenção que o legislador deu a essa estrutura de termos no país situações absolutamente antagônicas, né? O pequenininho e o grandão estão protegidos se fizerem uso dessa opção. Tá legal? E para finalizar isso aqui, a quarta opção, o quarto excluído do conceito. O quarto excluído do conceito são as cooperativas, ou é a cooperativa, tá legal? Por força do que dispõe o parágrafo único do artigo 982 do Código Civil, as cooperativas nunca serão empresárias, tá legal? E de que maneira a gente visualiza isso com bastante facilidade? As cooperativas em si não têm finalidade lucrativa. Tá certo? As cooperativas elas foram constituídas para agregar interesses e fazer com que as pessoas que façam parte daquele sistema cooperativista, elas, pessoas que participam,
possam se beneficiar, mas a cooperativa não. O espírito cooperativista não visualiza o lucro para a cooperativa. A cooperativa é uma ferramenta que as pessoas podem se utilizar para ter ganhos financeiros, sim, mas ela não vai ser empresária nunca, porque ela não tem finalidade lucrativa, tá certo? Vocês vão encontrar explicações na doutrina, até de formas mais simples, dizendo o seguinte, fala, olha, a cooperativa não será nunca empresária por força do que dispõe o parágrafo único 982. Mas a ideia é essa, tá legal? As pessoas que constituem aquela cooperativa podem sim beneficiar-se financeiramente daquela estruturação, mas a cooperativa em si não tem finalidade lucrativa. Ela não foi concebida para ter lucro próprio, e sim para viabilizar que os cooperados possam se beneficiar dessa estrutura legal. Tá joia? Então, para resumir isso aqui, encerrar esse vídeo rapidinho, nós trabalhamos hoje, bem resumidamente, os 4 excluídos do conceito de empresário. Os que não preenchem os requisitos previstos lá no caput do artigo 966, as pessoas previstas no parágrafo único do artigo 966, os profissionais intelectuais que desenvolvem atividades literárias, artísticas ou científicas, salvo se constituírem elemento de empresa, os produtores rurais, ou empresário rural, 2 situações, faculdade de inscrever-se no registro público de empresa mercantil e se beneficiar da legislação, e por fim, as cooperativas que por força do disposto no parágrafo único do artigo 982 nunca vão se beneficiar da legislação empresarial. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa sua curtida aí, se inscreva no canal e até a próxima.